Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado quem respondeu. Boa tarde. Para quem não respondeu, boa tarde também. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke. Tem gente que acha que é Menke, né? Professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que vieram hoje são eles: o Elias. Ana Cláudia. Fala seu nome também, Elias. Elias Bolinha. Elias Bobia, Ana Cláudia, Natália. Natália, Nicole Daiane, Valentina, Nicole Ferraz. E a Gabriela está de greve, não quer falar o nome dela. E a Gabriela. Pare com isso. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática. E graças ao bom Deus, chegou na mão dos meus alunos, né? Chegou hoje, está cheirando livro novo para eles, a apostila. O material é enviado e elaborado pela Secretaria de Educação do Governo do Estado de São Paulo. Os alunos que faltaram devem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenke, onde os alunos que estão aqui também receberão o mesmo vídeo através do link pelo WhatsApp, para que, caso em dúvida, eles possam rever. Dando início, então, continuidade, né? Porque nós estamos na situação aprendizagem 1, vamos fazer a aula, parte número 5 dessa situação aprendizagem. Lá na página 9 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 1. Fala assim: vamos resolver e elaborar situações problema com números naturais envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor comum ou mínimo múltiplo comum. A habilidade em questão é a habilidade EF07MA01, que nós já lemos na primeira aula lá. Objetos de conhecimento, múltiplos e divisores de um número natural. Canal youtube.com/ricardohenke. Página 12. Achou, Elias? Atividade 6. Atividade 6. Descobrindo os múltiplos e divisores. Presta bem atenção que hoje tem exercício, eu vou apertar pausa e vocês vão fazer. 6.1. Encontre os primeiros 10 múltiplos de 3. A estratégia que você utilizou e descreva a estratégia que você utilizou. Então vamos lá, me ajuda aqui. Hoje é dia 24. Vamos fazer o sorteio de sempre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nicole e Daiane. O primeiro múltiplo de 3 que vem na sua cabeça. Primeiro múltiplo de 3 que vem na sua cabeça. Lembrando, o que é múltiplo? Múltiplo é o resultado de um número multiplicado por 3. É o resultado. Qual é o primeiro resultado de um número natural multiplicado por 3? 2 é o primeiro número natural? Não. Em 2 nem é a resposta de 3. Pensa, quem é o primeiro número natural que você conhece? Tem um antes do 1 ainda. 0. Então, quantos que dá 0 vezes 3? 3. Não, 0. Então, você falou para nós o primeiro múltiplo de 3. Agora escolhe um coleguinha. Elias. 0. Quem é o próximo múltiplo de 3? 3, porque 3 vezes 1 dá 3. Escolhe um coleguinha, Elias. Natália. Quem é o próximo múltiplo de 3? 6. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Valentina, quem é o próximo múltiplo de 3? 9. Muito bem. Escolhe um coleguinha. Quero Ferraz. Quem é o próximo múltiplo de 3? 15. Ai, tem um antes. 12. Como você já falou 15, se contou a resposta do próximo, eu vou pôr. Escolhe um coleguinha. Tem duas aqui, ó. Ana Cláudia e Gabi. Gabi.
Qual é o próximo múltiplo de 3? 18. Escolhe a Ana Cláudia. 21. 21. 21. Muito bem. Acabou já? Quantos múltiplos de 3 já foi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem é o próximo? Pode falar, quem souber fala. 24. E o próximo? 27. 27. E o próximo? Errou. 31. Errou. 29. Errou. Não tem. Não tem, porque é somente os 10 primeiros. Muito bem observado, Gabi. Era só os 10, eu não podia passar de 10. Certo? Qual a estratégia que vocês fizeram? Vocês ficaram fazendo a tabuada ou acharam o primeiro e usaram mais... Contrário em 3 em 3. É muito mais fácil do que eu ficar lembrando da tabuada. Você pulou uma hora lá, né? Então quando a gente começou com 0 e foi para 3, a gente percebeu que está subindo de 3 em 3. Aí a gente vai somando sempre 3 a mais que o anterior. Certo? Subindo a resposta lá, ó. E vocês não precisam escrever tudo que eu escrevi. Vocês podem fazer um resumo. Eu, particularmente, professor Ricardo, multipliquei os 10 primeiros números naturais por 3. Quem são os 10 números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aí os resultados formou, né? Olha lá. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6, 3 vezes 7, 3 vezes 8, 3 vezes 9. Aí alguém pode falar, mas professor, se é múltiplo, por que dá certo quando eu pego o anterior e somo mais 3? Alguém sabe me explicar? Por que funciona quando eu pego o anterior e somo mais 3? Porque a tabuada, na verdade, quem inventou a tabuada foi uma pessoa muito preguiçosa, porém muito inteligente. Ele percebeu que toda vez que ele somava 5 mais 5 mais 5, dava 15. Toda vez que ele somava 5 mais 5 mais 5, dava 15. O que ele deve ter feito? Numa tábua ele escreveu, toda vez que ele somar 3 vezes o número 5, a resposta vai ser sempre 15. Aí, quando eu faço 3 vezes 6, o que aconteceu? Eu aumentei um 3, não foi? 3 vezes 5 não é a mesma coisa que 5 vezes 3? Quando eu peguei o 6 vezes 3, eu peguei a resposta que eu tinha antes e aumentei um 3. Então, na verdade, 18, né? Na verdade, a multiplicação e a adição é um companheiro do outro, tá bom? Então você pode resolver sim somando o anterior com mais 3 que você acha quem é o próximo múltiplo de 3. Eu coloquei assim, contando 3. Isso, tá ótimo. Outro método é começar do zero. Por que começa do zero? Porque zero é múltiplo de todos os números. Quem é o primeiro múltiplo de 1000? Zero. De 50 mil? De... O número que eu estou pensando não vou contar para vocês. Acertaram? Mas vocês são bons, hein? Porque o zero é múltiplo de todos os números, tá bom? Ó, vou pensar em um número. Qual é o primeiro múltiplo dele? Zero. Giraia puro. Eu pensei no 358 milhões, vocês acertaram. Né? Porque o zero é múltiplo de todos os números. E aí depois... Oi? Isso, é mais ou menos igual a matemática lá. Ó, e aí pega o zero e começa a somar 3. Por que eu somei 3? Porque é o múltiplo de 3. Eu vou somar sempre a resposta que eu achei mais 3. Encontra-se o segundo, depois soma-se mais 3, encontra-se o terceiro. E assim vai encontrando consecutivamente. Certo? Próxima pergunta. Posso ir para a próxima já? Só um minutinho, Ana. 6.2. Escreva os múltiplos. Escreva os múltiplos de 18 e 24. Qual é o menor múltiplo comum entre o 18 e o 24? Daí vocês vão falar, meu Deus do céu. Boa, foi uma boa. Vou fazer o múltiplo, ó. Presta atenção para vocês encontrar quem é o menor múltiplo. Pare de riscar o braço, presta atenção. Múltiplos de 3. 0, 3, 6. Isso aqui não é esse exercício, estou dando um exemplo. 9, 12, 15, 18. Parei aqui por enquanto. Ferraz, fala um número para mim. O número de 1 a 10. 1 a 10, 9. Nossa, judiou, hein? Vamos lá. Múltiplos de 9. 0, 9, 18, 27, 35. Vou parar aqui.
Qual é o mínimo múltiplo comum entre os dois? 0. Só que daí o 0 não vale. Por que não vale? Porque o 0 vai ser o mínimo múltiplo comum do mundo inteiro. Seria 9. Então não pode ser Isso, olha, eu não tinha visto 9, eu só tinha visto 18. Parabéns, você achou o mínimo múltiplo comum. Eu ia errar, eu ia falar o 18. Não tinha visto 9, ó. O 9 está aqui e o 9 está aqui. Quem é o mínimo múltiplo comum do 3 e do 9? É o 9. Vocês vão fazer a mesma coisa que eu acabei de fazer com múltiplos de 18 e 24, tá bom? Ai, professor, eu vou ter que somar de 18 em 18? Sim. Dia. Então lá, os meus alunos chegaram numa resposta. Então vamos fazer o que eles fizeram. Múltiplos de 18. Começa com 0, depois 18, depois 16. 36, depois 54. 54, depois 72. 72, mais um só. 90. E 90. Paramos aqui por enquanto. Múltiplos de 24, certo? 0, 24, 48. Opa, já apareceu. Não vou nem continuar. 72 é o menor múltiplo comum, diferente de 0, porque o 0 é múltiplo comum de todo mundo, né? E aí tá aqui a resposta. Só que teve gente que tava, professor, mas daí, e se eu não puder usar a calculadora, como que eu vou fazer? Tem um jeito aqui, ó. Presta bastante atenção. Adivinha quem que vai vir aqui que não vamos precisar? Fatoração com os números primos. 18 e 24, certo? Números primos. O único número primo par quem é? 2. Depois 3, 5, 7. Vamos parar no 7. Se a gente precisar, a gente volta lá. Agora, você tem dois números para fatorar juntos. Nossa, professor, estou com dificuldade de fatorar um, imagine dois juntos. Então, como que eu faço? Você vai perguntar assim, olha a pergunta aqui. O 22 é divisor... Desculpe, viajei na manhã. O 18 é divisor de 2? Sim ou não? Então, um deles sendo divisor, você vai dividir. Se o outro não for, azar é dele. Se um deles for, você vai dividir. Então, 18 dividido por 2. Quanto que dá metade de 18? Ai. 35. 9. Metade. 9. 24. Dá para dividir por 2? Sim. Dá. É número par, dá para dividir por 2. 24 dividido por 2. 12. 12. Ah, professor, o 9 não dá para dividir por 2 mais. Azar é dele. Verdade. Você tem que perguntar o seguinte. Um desses dois números ainda dá para dividir por 2? Sim. O 9 não, mas o 12? Dá. Dá. Seis. Então, eu continuo dividindo por 2. 2. 9 dividido por 2 dá? 6. Não, 9 dividido por 2 dá? O 9? Ah, não dá. Não, o 9 não dá. O que eu faço quando não dá? Copia. Tem gente que faz isso tudo à prova. Copia do vizinho, né? Mas aqui não, nós não estamos fazendo nada. Copia o 9 para baixo, certo? 12 dá para dividir por 2? Dá. Dá. Quantos que dá 12 dividido por 2? 6. 6. Um dos dois ainda dá para dividir por 2? Dá. O 6 dá, né? Dá. Então eu vou dividir por 2 de novo. 9 dividido por 2? Não. Não dá. O que eu faço? Copia. Copia. Ctrl C, Ctrl V. 6 dividido por 2? 3. 3. Algum desses dois dá para dividir por 2? Não. Não mais. Agora eu passo para o próximo número primo. Quem é? Não, 3. 3. Um desses dois dá para dividir por 3? Dá. Dá. Então vamos lá. 9 dá para dividir por 3? Dá. Quantos que dá? 9 dividido por 3. Ai. 3. 3 vezes 3 dá 9. Então 9 dividido por 3 dá 3. 3 dá para dividir por 3? Dá. Dá. Quantos que dá 3 dividido por 3? 1. Não, verdade. Olha a boca. Olha a boca. Ainda dá para dividir por 3? Dá. Ainda dá para dividir por 3, sim ou não? Sim. Sim. 3 dividido por 3. Quantos que dá 3 dividido por 3? 1. 1 dá para dividir por 3? Não. Não, azar é dele. O que eu faço? Copia. Copia. Acabou. Quando chega tudo no 1, acabou. Achei a resposta. Daí tem gente que vai falar, professor retardado, o único que dá a resposta ali.
Calma, você vai fazer isso aqui agora, ó. Vai multiplicar esse por esse, vai pegar a resposta e multiplicar por esse, vai pegar a resposta e multiplicar por esse, vai pegar a resposta e multiplicar por esse. Vamos ver? 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 3? Tabuada, Olimpíada tabuada não tem da 3, né? 8 vezes 3? 24. 24 vezes 3. Ah, professor, não consigo, vou fazer de cabeça. Monta a conta. 24 vezes 3. 3 vezes 4? 12. Fica o 2, sobe o 1. 3 vezes 2? Com mais um que subiu? 7. Oh, achei o mínimo múltiplo comum. Não precisei achar todos os múltiplos, não. Daí tem gente que vai falar, professor, mas eu prefiro fazer do outro jeito. Mas não pode usar calculadora, eu também prefiro. E se eu pedir para você achar o mínimo múltiplo comum do 8, do 10, do 50, do 30 e do 45? Aí você faz essa fatoração e você acha. Entendeu? De todos esses números juntos. É mais trabalhoso? É. Um pouquinho é, mas você não precisa ficar queimando muito o juízo. Tá bom? Pause para registro. Deixa eu subir a resposta bonitinha. Olha lá. Depois... Eu vou deixar pause aqui para registro. Então, vamos dar continuidade. Olha lá, aqui, se você fizer aquele sisteminha, você vai falar, ah, professor, mas tem outros números que se repetem. O 144 se repete nos dois. Ele é o mínimo múltiplo comum? Não, ele é o múltiplo comum só. Não é o mínimo, ele é outro múltiplo comum. Tá? É uma observação. Se a gente for fazer de somando, pode acontecer que nem aconteceu com uma turminha que estava fazendo aqui na sala. Na hora de somar, somou uma sem querer errada, derruba tudo, que nem dominó. Na hora que você errar em uma, derruba o restante. O menor múltiplo comum entre o 18 e o 24 é o 72. Certo? Mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC. Se alguém algum dia falava assim, você já aprendeu MMC na aula de matemática? Se você falar mentira, nunca aprendi, eu vou goelar os 6. Porque MMC é uma abreviação, de mínimo múltiplo comum. Quem vê pela internet dá a impressão que eu sou violento, né? Vou goelar os 6, pensa. Será que a turma de outra cidade conhece a palavra goelar? Goelar, gente, é na placa. É juntar pro pescoço e chacoalhar a pessoa. Que nem o Homer Simpson faz com o Bart. Aquilo é goelar. Olha lá. O mínimo múltiplo comum, conhecido como MMC, corresponde ao menor número inteiro positivo, diferente de 0. Não pode ser 0. Que é múltiplo ao mesmo tempo de 2 números ou mais números. Tá bom? O método da fatoração, cabe explicação. Eu já expliquei como que faz o método da fatoração, né? Próximo exercício, 6.3. De acordo com seu conhecimento sobre múltiplos, responda os itens a seguir. Importante, lembra? Eu lembro que o ano passado uns par de alunos aqui mataram os filhos que se fosse para calcular o remédio, ia calcular o horário errado do remédio, ou ia dar uma super dosagem de remédio e ia matar por overdose, ou ia dar uma baixa dosagem e a pessoa ia morrer do mesmo jeito. Então lá, o médico receitou a um paciente que tomasse 3 medicamentos. Um dos remédios deveria ser tomado de 6 em 6 horas. Outro remédio de 8 em 8 horas. E um terceiro remédio de 12 em 12 horas. Supondo que esse paciente tenha iniciado agora o tratamento, tomando os 3 remédios juntos. Então, nesse momento, ele tomou o remédio junto. 0, certo? Múltiplos de quantas horas? Os remédios? 8 horas. Um é de 8 em 8 horas. Outro é 12 horas. Outro é de 12 em 12 horas. E o primeiro? Primeiro é 6 em 6 horas. Então, vocês acham os múltiplos deles e acham... Continuando a resposta aqui, ó. Eles começaram juntos, os 3 remédios. Daqui a quantas horas os 3 remédios juntos vão ser tomados novamente? Pause e vocês tentam achar aí. Pode usar o método de achar todos os múltiplos ou achar pelo método da fatoração, tá bom? Nós vamos resolver depois dos 2 jeitos. Tem outra tirando 24, sabe?
Não, tem mais depois, né? Mas olha aqui, ele quer saber quanto tempo depois eles vão tomar os 3 remédios juntos. Então presta bem atenção. O remédio que era tomado em 6 em 6 horas, eles tomaram depois de... no momento inicial é 0. Aí passou 6 horas, eles tomaram de novo. Mais 6 horas. 6 com mais 6? 12. Depois, mais 6 horas. 18. Depois, mais 6 horas. 24. 24. Depois, mais 6 horas. 30 horas depois. Ou seja, passou um dia mais 6 horas. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos ver aqui agora. Esse que tomava de 8 em 8 horas. Tomou no momento inicial 0. Depois de 8 horas, quantas horas deu? Não, deu 8. Depois, ele tomou de 8 horas mais 8, 16. Acharam algum múltiplo comum? Já acharam algum por enquanto? Não. 16 ele tomou mais, depois de 8 horas, 24. Mais uma depois. Ah, aqui já apareceu, 24 e 24. Vamos torcer que apareça 24 no outro também. Ele tomou as 12, no momento inicial. Aí depois ele tomou a primeira às 12 horas. Depois passou mais 12 horas, 24. Quem é o mínimo múltiplo comum? 24. Ou seja, depois de quantas horas ele vai tomar os 3 remédios ao mesmo tempo? 24. 24 horas. A Aninha, ela fez da seguinte maneira. Ela veio aqui e colocou o 6, o 8 e o 12, que são as horas dos remédios. Veio fazer a fatoração por números primos. 2, 3, 5, 7. Aí ela começou. Quem é o primeiro número primo? 2. Aí ela veio e fez assim. Parem de copiar, prestem atenção. 6. Algum desses 3 dá para dividir por 2? Sim. Então eu vou começar tentando todos. 6 dividido por 2? 3. 8 dividido por 2? 4. 12 dividido por 2? 6. Olha que legal. Todos deram para dividir por 2. Mais algum desses dá para dividir por 2? Ah, se deu 1, já coloca o 2 aqui, tá? Se 1 se percebeu que já dá, já coloca o 2. 3, dá para dividir por 2? Não, o azar é dele. O que eu faço? Copio ele não foi resolvido. 4, dá para dividir por 2? Dá. Quantos que fica? 2. 6, dá para dividir por 2? Sim, dá 3. Mais algum desses dá para dividir por 2 de novo? Sim, põe o 2 aqui. 3, dá para dividir por 2? Não, o azar é dele. Copia. 2, dá para dividir por 2? Sim. Quantos que dá? 1. 3, dá para dividir por 2? Não, copia. Mais algum desses dá para dividir por 2? Não. Vou passar para o próximo número primo. Quem é? 3. Algum deles dá para dividir por 3? Dá. 3 dividido por 3? 1. 1 dividido por 3? Não dá, azar é dele, copia ele. 3 dá para dividir por 3? Sim, dá 1. Todo mundo ficou 1? Faz um traço. Agora a resposta é a multiplicação de todos esses aqui. 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. 8 vezes 3? 24. Achou. 24 horas depois. Certo? Apertar pause para registro. Sim. Continuando. Então olha lá, subindo com a letra bonita. O método de achar múltiplos. Você acha vários múltiplos e percebe que o menor múltiplo comum, tirando o 0, é 24. Ele aparece nos 3. 48 também, mas o menor dele é o 24. Aí, ó, também podemos responder assim. MMC, mínimo múltiplo comum de 6, 8 e 12 é igual a 24. Fizemos pelo método da fatoração. O professor Tide, que estava ali, ele estava escutando nossa aula e ele falou um negócio que é interessante. Ele falou, você já viu que não tem tomar o remédio de 5 em 5 horas? Não tem tomar o remédio de 7 em 7 horas? Por quê? Porque quando vão fazer os remédios, eles calculam para ser múltiplos de 24 horas, que é um dia, né? Que senão a pessoa toma o remédio às meia-noite hoje, aí toma às 7 horas da manhã depois toma às 14 horas da tarde, daí depois às 9 horas da noite, 21 horas. Aí, 21 com mais 7 vai dar 28, ou seja, 4 horas da manhã. Já deu tudo errado. Então eles colocam só múltiplos de 8, ou seja, de 2 em 2, 2 horas, de 6 em 6, 3 em 3,
8 em 8, 12 em 12 e 24 em 24, que é um dia a cada remédio. Tá? Achei interessante, eu nunca tinha percebido isso. Ele tomará os 3 remédios juntos daqui novamente exatamente a 24 horas. Observação. Método da faturação do MMC. Cabe explicação. A Aninha resolveu e nós resolvemos já como que fazia. Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer os próximos com o MMC. É o método da faturação. Próximo exercício, a letra B. A iluminação pública de uma cidade faz parte do seu plano de urbanização. Para garantir a luminosidade do ambiente de forma eficiente, segura e que não afete a mobilidade dos pedestres, a distância indicada entre os postes de iluminação é de 35 metros. Então, se você olhar um poste até o outro poste, a distância indicada é de quantos metros? 35 metros. Não, olha aqui, ó. Calma lá, nós estamos aqui ainda, de 35 metros. Nessa cidade será construída uma nova avenida. Além dos postes que já tem lá, haverá uma marcação indicando a distância percorrida a cada 25 metros. Então, além dos postes que a gente pode entender, se eu tenho 10 postes, tem 11 postes, eu tenho 10 vãos de postes. Quantos metros tem do primeiro até o último poste? Se cada vão de poste tem 35 metros, eu tenho 10 vãos, então são 350 metros. Mas a pessoa que caminha lá vai ter uma plaquinha. A cada 25 metros vai ter uma plaquinha. Considerando o ponto de início 0 da avenida, aqui é a avenida. Então vamos lá. Os postes vão ser colocados a cada quantos metros? 35 metros, começando no 0. As placas vão ser colocadas a cada 25 metros, começando no 0. Considerando o ponto de 0 de início da avenida, na qual será o primeiro ponto onde haverá um poste de iluminação e a marcação percorrida. Responda. Opa! Cadê a pergunta? Considerando o ponto 0 no início da avenida. Qual será o primeiro ponto onde haverá um poste de iluminação e a marcação da distância percorrida? Então começou ali, no 0 começou com um poste e a marcação 0. Aí depois de 25 metros você encontrou uma plaquinha. Mais 10 metros você chegou no 35 que é o poste. Então vocês vão ter que achar quem é o mínimo múltiplo comum do 35 e 25. Vou apertar pause e vocês resolvem. O método da fatoração é mais fácil. Eu vou resolver primeiro pelo método da fatoração. Se não bater o sinal, se sair correndo antes, eu resolvo do outro jeito também. A Gabi eu vi ali que conseguiu. Ela fez o quê? Pôs o 35 e pôs o 25 aqui. Professor, e se eu colocar na ordem contrária? Não tem importância. Vamos achar os números primos. Quem é os números primos? 2, 3, 5, 7. Vamos parar no 7. Se a gente precisar, a gente volta. 35 e 25, dá para dividir por 2? Um deles? Sim ou não? Dá? Pelo 2, não, pelo 2. Não, porque os dois são ímpar. E número ímpar não dá para dividir por número par. Algum desses números aqui dá para dividir por 3? Sim. Vamos tentar por 3 primeiro. 3 vezes 11 dá 33. Chegou longe, chegou perto do 35. 3 vezes 2, 36. Passou. Então, 35 não é múltiplo de 3. 25. 3 vezes 8 dá 24. Chegou perto do 25, mas não é. Então, vamos para o próximo número primo. Quem é? 5. 35 dividido por 5. Na tabuada do 5. Quem vezes 5 dá 35? 7. 25 dividido por 5. 5. Um desses dois ainda dá para dividir por 5? Eu nunca volto para trás, viu? Se eu eliminei o 2 e o 3, eu não volto para trás. Então aqui dá 5. 7 dá para dividir por 5? Não, azar é dele. Copia ele. 5 dá para dividir por 5? Sim, fica 1. 7 e 1 não dá para dividir por 5. Quem é o próximo número primo? 7. Eu venho aqui e coloco o 7. 7 dividido por 7 dá 1. 1 dá para dividir por 7? Não. Copia ele. Pronto, só multiplica agora. 5 vezes 5? 25. 25 vezes 7, professor, não consigo fazer cabeça. Monta a conta. Opa.
Isso, 25 vezes o 7. 7 vezes 5 é 35, subiu 3. 2 vezes 7, 14. 14, 15, 16, 17. 175, viu? Ah, professor, e se eu quiser fazer do outro jeito? 0, 35, 35 mais 35, 70. 70 com mais 35, 105. 105 com mais 35, 140. 140 com mais 35, 175. 175 mais 35, 210. Essa é onde vai ter o poste. Os metros dos postes. E a plaquinha? 0 com mais 25, 25. Aí 25 mais 25, 50. 50 com mais 25, 75. 75 com mais 25, 100. 100 com mais 25, 125. 125 com mais 25, 150. 150 com mais 25, 175. Já parei aqui, ó. Mínimo múltiplo comum. Certo? Então, depois do primeiro poste com a primeira placa, quantos metros depois vai ter os dois juntos de novo? 175 metros depois. Tá bom? Subindo a resposta. Com a letra bonitinha. Olha lá, que bonito. Aí também podemos responder assim. O MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum do 25 e do 35 é o 175. O primeiro poste haverá uma... Não, desculpa. O primeiro ponto haverá um poste, uma iluminação e marcação de distância percorrida. Será a que está marcado 175 metros na plaquinha e vai ser o sexto poste. Vamos ver se é isso? Primeiro poste, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto poste. Então no sexto poste vai ter a plaquinha marcada no chão, 175 metros. Certo? Alguma dúvida? Não? Lição de casa. Aqui ele fala também, cabe o método da fatoração, cabe explicação, nós já explicamos como que faz. Lição de casa. Vocês vão fazer para mim a letra C. A letra C na página 13 e o 6.4. Só duas lições de casa para voltar devagarzinho. Tá bom? Então a letra C e o 6.4. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.